Isaías capítulo 8. Depois nós vamos compartilhar com a igreja a gravação do vídeo de hoje e que possa produzir frutos. Isaías capítulo 8, nós vamos ler do versículo 9 em diante. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes, preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas. Porque Deus está conosco. Amém? Amém. Vou repetir esse pedaço. Porque Deus está conosco. Amém. Porque assim como o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim e me advertiu, que eu não andasse pelo caminho deste povo, que eu não andasse pelo caminho deste povo, ele disse: não chamem conspiração a tudo o que este povo chama de conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer. É dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A Ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando disserem a vocês: consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e aos testemunhos, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia e escuridão, e sombras e ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Eu cresci na igreja, não cresci muito, mas cresci na igreja, tá? Cresci até onde deu para crescer, agora estou crescendo para os lados, e eu sei que já estou diminuindo também, é normal, tá? Eu não sabia por que os velhinhos, os vovozinhos são sempre baixinhos, é que depois de um tempo de crescer, você vai diminuindo a distância entre as vértebras, e é normal ir reduzindo a altura. Mas eu cresci na igreja, passei por todas as salinhas da escola dominical que você possa ter ideia. É um berçário, claro que na minha época não tinha berçário,
aniversário, as crianças ficavam com a mamãe no culto mesmo, né? Mas passei pelas Estrelinhas de Davi, classe Jericó, classe não sei das quantas, e fui crescendo, fui passando por todas as classes. E desde a infância, eu me lembro que, como eu já comentei aqui, era normal nas igrejas campanhas, mas não era campanha para ficar rico, não era campanha de prosperidade, eram campanhas que começavam na quinta-feira, quinta noite, sexta noite, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. E alguém vinha de fora para pregar a palavra. Alguém vinha trazer mensagem de arrependimento, mensagem de libertação, mensagem de santificação. E nós, crianças, ou adolescentes, ou jovens, participávamos. Eu sei que alguns dizem que criança não pega nada. Pega sim. Lá em casa, a gente tinha a senha que era cuidado com a plasmatique. A plasmatique pega. Quando eu falava isso para a pastora Lúcia, ela já sabia. Opa, as crianças estão aqui do lado, elas têm uma antena parabólica, eles podem estar brincando com o carrinho, mas eles estão, né, Luiz? Estão atentos. E às vezes completam uma frase. E como criança eu ia para a igreja, ouvia algumas mensagens e eu guardava muitas coisas. Eu me lembro que uma vez veio um americano e quando eu voltei para casa eu perguntei por que o americano falou tanto em tanque. Tanque. Eu pensei que era tanque de guerra. Ele sempre falava tanque. E eu falava, por que ele falou tanto tanque no culto inteiro, né? Mas a gente ouvia e compreendia e alguma coisa ficava guardada. Mensagens de escatologia sobre os finais dos tempos. Meu pastor na adolescência, Jaime Kratz, onde veio o nome do Jaime, ele sempre ministrava sobre o Apocalipse. E o filho dele, Aldo Kratz, tem uma página no Facebook chamada Noiva Triunfante, Aldo Kratz, tá? K-R-A-T-Z, Aldo Kratz. Ele fala muito sobre os finais dos tempos. Ele tem até escrito um livro. E quando as Torres Gêmeas foram atacadas, o governo americano chamou porque queria saber como é que ele sabia antes, que ele já tinha escrito algumas coisas que iam acontecer. E o governo americano achou que ele estava envolvido com alguma coisa já planejando. Mas desde criança ouvi muitas coisas, pastores que vieram e trouxeram palavras, assim como trouxemos aqui Coronel Eliseu. E as coisas têm caminhado muito rápido. Eu me lembro quando era criança, o Marcos Soares Marques tirava o sapato dele e abria a sola, e ele discava no solo do sapato, e ele falava com o chefe do controle. E eu ficava ali como criança, pensando, puxa, ele tem um sapato que faz ligação. Os mais novos não sabem o que é isso. Porque as crianças de hoje e os jovens, quase todos têm celular. Mas deixa eu explicar como funcionava antes. Meu pai, por exemplo, quando ele queria falar com alguém nos Estados Unidos, ou nas ilhas de Cabo Verde, de onde a minha família veio, ele telefonava, acho que era 102, telefonista, e ele dizia, eu quero falar com Cabo Verde, ilhas de Cabo Verde, não é Cabo Verde de Minas Gerais não, ilhas de Cabo Verde, o telefone é esse. E aí ele desligava. Passava um tempo, o telefone nosso tocava, e aí ele atendia e do outro lado a telefonista dizia, Senhor, a sua ligação. Porque ela fazia várias ligações com cabos. Não sei quantos já viram, nos prédios antes tinha isso, telefonistas que ficavam lá mudando os cabos de ramal. O Carlos lembra, né, Carlos? Eu sei que você viu isso só em algum noticiário, lá do seu tempo, né? Mas a telefonista tinha que fazer todas as ligações
Até que surgiu o DDD e DDI, Descagem Direta Internacional. E a gente falou, puxa vida. Mas agora a gente pode pegar o celular, postar qualquer coisa, e quem tiver o seu contato do outro lado do mundo vai ver assim. Você pode pegar seu celular, fazer uma ligação pelo WhatsApp e falar com gente que está em outro país. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. Eu falei isso para o Jair esses dias. As coisas estão acontecendo rápido. Coisas que lá atrás pareciam um sonho, agora estão acontecendo assim. O seu celular diz aonde você está. Você pode até desligar, mas o Google sabe onde você passou. Não sei quantos já receberam um relatório de onde você passou durante o mês. Quando eu estava em casa, eu tive uma mensagem daqueles percursos que você fez durante o mês. Foi uma vez que nós fomos para uma reunião em Natal, aí estava lá, Natal, coisa e tal. Relatórios. Hoje é muito fácil sermos rastreados. As coisas estão acontecendo rapidamente. Recebi essa semana a revista da Portas Abertas, Ministério Portas Abertas. Eles trabalham com a igreja perseguida. No Brasil a gente pode entrar numa igreja, carregar uma Bíblia, andar com uma camiseta com dizeres da Bíblia, mas em alguns países os crentes eles se reúnem às escondidas, às vezes sem marcar a reunião. Num país eles vão para a caverna e simplesmente não falam com outra pessoa que está na caverna, eles só sentam lá no cantinho da caverna e ficam lá em pensamento conversando com Deus, imaginando que talvez aquele ali seja meu irmão também, porque os crentes vão para lá e se reúnem, mas não dão a entender que são evangélicos, porque se a polícia souber, é prisão e morte. A capa da revista Portas Abertas mostra uma igreja na África, as paredes pela metade, não porque a construção não foi terminada, mas porque o prédio foi talvez queimado. Você viu, Dani? Percebeu? Portas Abertas. E aí a janela só está lá, os batentes das janelas, não tem teto, não tem bancos na igreja, e os crentes estão sentados em blocos de cimento, por causa da perseguição do islamismo. No Brasil, nós temos uma certa ideia de que é muito fácil ser crente. Aliás, eu estava ouvindo que o novo IBGE, quando ele for terminado, vai revelar que o Brasil hoje é de maioria evangélica. Eles estão usando dados de um censo antigo até hoje, que diz que os evangélicos são 30%, mas eles não querem dar o braço a torcer que os evangélicos hoje são maioria, e muitas leis são contra os evangélicos. E nós chegamos nessa passagem que fala sobre tempos difíceis. Eu gostaria que você compreendesse que as coisas, como eu já disse, estão indo bem rápido. E não ficará essa tranquilidade por muito tempo. Nós, como igreja, precisamos voltar para a palavra, voltar para a mensagem que está na Bíblia, e de alguma maneira fazer a diferença para aqueles que estão conosco. Hoje, logo cedinho, eu leio meu WhatsApp, e lá no status do João, irmão da Elisete, estava lá o João na frente da quadrangular. E logo depois uma foto de umas filmagens dentro da quadrangular lá em São Paulo. E quase toda semana tem, dá para contar assim umas 5, 6 pessoas, mas o João está lá.
E como é que o João foi tocado? O João foi tocado porque quando nós abrimos as reuniões online, a Elisete passou a informação para o João, e o João passou a frequentar as reuniões online, e ele tomou decisões na vida dele, tem tomado decisões, e hoje ele está na quadrangular lá em São Paulo. Glória a Deus! Glória a Deus! E eu me alegro porque ele não tem vergonha de colocar no status dele que ele está na igreja. E a Elisete fala que ele leva os amigos. Ele leva os amigos. E mais pessoas têm tido contato. A nossa função como igreja é pregar o Evangelho, anunciar, avisar o que está acontecendo. Tem igreja melhor? Com certeza tem. Tem igreja pior? Com certeza tem também. Mas nós estamos aqui. Amém. Nós estamos aqui enquanto Deus permitir, e o nosso desejo é que estejamos ajudando de alguma forma. Na semana eu vi também no WhatsApp, alguém pôs uma propaganda de uma outra igreja, e eu respondi: espero que tenhamos abençoado de alguma forma. Em outras palavras, puxa, podia pelo menos ter dito o quê? Tchau, né? Pelo menos ter dito tchau. A pessoa nem respondeu, não sei porquê. Mas nós precisamos anunciar que as coisas estão indo bem rápido. Esse trecho aqui fala sobre batalha. E nós temos visto coisas acontecendo. Olha lá no capítulo 10, versículo 1, também de Isaías. Nós temos visto sinais de que os inimigos da igreja estão agindo. Mas Hebreus 10, 25 diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Hebreus 10, 25. Aqui no 10, Isaías 10, versículo 1, diz: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Tem gente ruim, já tinha naquela época e continua tendo hoje, gente que está enriquecendo muito às custas daqueles que têm pouco. Brincaram que os casais que casaram nesse período, ano que vem, será bodas de álcool gel. Né? Mas quem investiu em álcool gel nesse período estão ganhando muito dinheiro. Quem investiu em máscaras, em medicamentos, estão ganhando muito dinheiro. E quem está perdendo? Aqueles que são pobres, as viúvas, os órfãos, aqueles que estão sendo oprimidos. Mas a palavra de Deus está dizendo: ai dos que decretam leis injustas. Ai deles! Hoje eles podem estar bem, hoje eles podem estar passeando de iate e tudo mais, mas ai deles! Porque Deus está vendo tudo. Ai desses! Esses que estão negando a justiça, estão enriquecendo a custa das pessoas, esses que estão, olha eles, não ficaram impunes. Versículo 3 e 4 diz: mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro? E onde deixarão a sua glória? Nada mais lhes resta fazer a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. O inimigo tem mostrado sinais de que eles estão ativos.
Alguns governantes, como diz ali no versículo 11, aliás, 13, versículo 13, do capítulo 10 de Isaías. Porque o rei disse: eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros e, como valente, abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão num ninho, e como se juntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou desse um rio. Gente que está dominando povos com braço forte. Uma igreja cristã, num dos países da Europa, eles estão com neve lá, mas estão fazendo o culto do lado de fora, na praça, na frente da igreja, porque para entrar na igreja precisa do passaporte. Então, já que eles não podem entrar na igreja, eles fazem o culto do lado de fora. Pessoas estão dando um jeito de fazer um culto a Deus. Como eu disse, no Brasil há muita confusão, porque ao longo dos anos, como a igreja evangélica foi crescendo muito, e algumas coisas foram ficando fáceis, e alguns artistas foram professando que também são evangélicos, e aí virou moda, e alguns se tornaram evangélicos porque o artista se tornou também. Mas nós precisamos entender que no final dos tempos a coisa vai apertar, e só vai permanecer fiel a Deus os crentes. Crente meia boca vai fugir, crente meia boca vai desistir, porque está pesado. É interessante que no trecho que nós lemos, chega um momento ali do capítulo 8, versículo 19, quando disserem a vocês, olha, o povo de Deus, quando disserem para o povo de Deus, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram. Para que você precisa de Deus? Para consultar os médiuns, os adivinhos. Infelizmente algumas pessoas vão dizer mesmo, né? Já que eu não posso ir na igreja, já que eu não posso ser cristão, mas aqueles que são firmes vão permanecer. E aí nós vamos para o capítulo 11 de de Isaías, ainda capítulo 11. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Isaías diz: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Rebento, renovo, é quando uma árvore é cortada assim, tronco inteiro, e de repente da raiz sai um brotinho. E as pessoas vão falando, vai servir para nada. Mas aquele rebento, aquele brotinho, vai crescer. E Isaías está dizendo: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Está falando de Jesus Cristo aqui. Repousará sobre ele
o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento. Tudo isso nós precisamos para hoje. Eu preciso, você precisa permitir que Jesus traga tudo isso para a sua vida, para conhecer os tempos, compreender os noticiários, compreender o que tem se passado. Floriano estava compartilhando que na Argentina estão sem água e sem luz, e com 60 graus. 60 graus, não consigo nem imaginar isso. E alguns estão dizendo que talvez tenha alguma ligação com aquele vulcão que explodiu dias atrás. Nós precisamos olhar os noticiários e compreender: opa, tem sinais de guerra, rumores de guerra, tem gente falando em paz, tem coisas acontecendo, mas a nossa esperança, o que eu quero dizer para você hoje é: não desista. Não desista, mesmo que os sinais dos inimigos sejam assim apavorantes. O que vai acontecer? Eu ouvi uma explicação esses dias que me ajudou muito. A pastora Lúcia, estávamos ouvindo um treinamento. Ela passou o dia ouvindo, eu cheguei para almoçar e ouvi um pedaço. Nós nos alimentamos assim também. Nós temos lugares onde nós buscamos informação, onde nós nos alimentamos. Pessoas que falam da palavra, mas não ficam convidando para mudar a igreja deles. Pessoas que anunciam a palavra e trazem algo especial. E ele disse o seguinte, que uma jovem chegou para ele e disse: pastor, quando eu vejo aqueles irmãos nossos sendo torturados, e que arranca a unha e faz isso, e belisca, e fala de draga e coisa e tal, eu não teria condições de passar por isso. E o pastor disse para ela: eu também não. E essa pessoa que está passando também não teria, mas é Deus que está dando naquele momento a força necessária para que ela faça. Amém. Nós não temos força, nós não temos, mas se nós estivermos firmes com o Senhor, Ele nos dará força. Ele nos dirá o que responder quando nos perguntarem a razão da nossa fé. Quando formos levados diante dos magistrados, Ele é quem vai nos ensinar o que dizer. Aqui está falando no versículo 2 do capítulo 11 de Isaías, que repousará sobre Jesus o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então não desista, a nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança está nele. Versículo 3: ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. Como vai ser o julgamento que Cristo vai fazer? Não vai ser o que falaram para ele, mas ele vai agir com justiça. Mas julgará, versículo 4, com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. O cinto dele será justiça e a verdade será a faixa na sua cintura. Ele é a nossa esperança. Jesus, aquele que morreu na cruz no nosso lugar, Ele é a nossa esperança.
A igreja não pode ser a sua esperança. Os pastores, famosos ou não famosos, não podem ser a sua esperança. A doutrina da igreja não pode ser a sua esperança. Jesus tem que ser a sua esperança. Porque Ele é o renovo que surgiu da árvore cortada. E sobre Ele está tudo isso que nós já falamos. O que nós podemos tirar disso tudo? Vamos lá para 1 João, capítulo 4. Versículo 1 até o versículo 6. João 4, 1 João, desculpa. 1 João, lá no fim da Bíblia, pouco antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Amados, começa o autor dizendo, ele está escrevendo para a igreja, ele está dizendo para pessoas que ele ama, e nós hoje com amor queremos dizer para você que chegou aqui hoje, ou para você que está assistindo essa mensagem, nessa semana ou daqui a alguns meses, o autor começa dizendo, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Nós precisamos provar os espíritos para saber se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído no mundo afora. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eu troquei aquela hora Hebreus, né? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Amém. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O trecho que eu troquei aquela hora, Hebreus 10, 25, é o que fala: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, tanto mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Não desista. Não desista, Moacir. Não desista, Fernanda. Não desista, Fabi. Não desista. Toninha, não desista. Jô, Raíssa, não desista de Cristo. Eu podia dar o nome de todos aqui. Inclusive a Ana, não desista. Não desista. O inimigo tem dado sinais de que eles estão apertando o cerco
estão dificultando as coisas, estão tentando impedir a liberdade de religião, estão tentando proibir algumas coisas. Já proibiram Bíblia nas bibliotecas das escolas, das universidades. Não pode ter Bíblia dentro da biblioteca, mas pode ter livro de feitiçaria, pode ter livro de tudo. Mas Bíblia, o STF proibiu. Estão proibindo as coisas. No Rio estavam tentando proibir, não sei qual que fim deu, mas estavam tentando proibir evangelismo na rua, ir de porta em porta entregar folhetos, parar as pessoas na rua e dar um folheto ou dar uma palavra. É constrangimento. As coisas estão apertando, mas não desista. Jesus Cristo é a nossa esperança. Se você puder guardar isso durante a semana, Jesus Cristo é a esperança. Deixe que Ele te ensine, deixe que Ele te dê conhecimento, que Ele te dê tudo que está escrito aqui, Isaías capítulo 8. Deixe que Ele te dê tudo o que você precisa. 8 não, é o 11, Isaías 11. Deixe que Jesus te dê entendimento. Deixe que Ele te leve aos conselhos, que Ele seja a sua fortaleza, que Ele seja o amor do Senhor, que Ele te leve a ter prazer no Senhor. Por isso está em Isaías capítulo 11. Jesus Cristo. A igreja não vai te preencher. Igreja nenhuma. Pastores não vão preencher. Cantores não vão preencher. Grupos de louvor também não vão preencher. Só Jesus Cristo pode preencher tudo isso aqui. Tudo isso. Que você possa ter a sua fé, como foi cantado esses dias, nossa fé firmada em nosso Deus. Foi cantado hoje? Não lembro. De manhã, não? Foi cantado de manhã. Que a sua fé esteja em Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Eu não sei se Jesus já é o seu Senhor pessoal. Talvez já seja o Senhor do marido ou da esposa, ou talvez já seja o Senhor do seu pai e da sua mãe, ou o Senhor da sua filha ou do seu filho. Mas Ele é o seu Senhor pessoal. Seu pessoal. Seu Senhor. Ele é o seu Salvador. A sua fé está nele e só nele. A sua esperança está nele. Ele subiu, mas ele vai voltar. Eu quero te convidar hoje a fazer uma oração pessoal de entrega. Entrega a sua vida, seja você adulto, seja adolescente, jovem, entregue a sua vida pessoal, casado ou solteiro. Ore, uma oração simples, uma oração assim: Jesus Cristo, eu te peço, vem morar dentro de mim. Vem morar, ficar dentro de mim e me ensinar a confiar no Senhor e me ensinar a servir a Deus com todo o meu coração, ter prazer nas coisas de Deus, na palavra,
no louvor, na pregação da palavra, na leitura pessoal da palavra. Jesus vem ser o meu Senhor pessoal. Não o Senhor da minha esposa, o Senhor do meu irmão, mas o meu Senhor pessoal. Jesus, eu quero me entregar e entregar a minha vida para que o Senhor governe a minha vida. Que o Senhor faça de mim outra pessoa, de forma que eu esteja preparado para tudo que vai acontecer daqui para frente. Amém. Se você fez essa oração, creia. Jesus vai começar a obra. Jesus vai começar a obra na sua vida. E você vai perceber mudança de dentro para fora. Mas eu quero orar pela igreja. Meu Deus, estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo, e te agradeço a Deus por esses irmãos e irmãs que conseguiram chegar hoje. Temos alguns, ó Deus, que estão enfermos, temos alguns em viagem, e nós pedimos sobre eles também a tua bênção. Pedimos a Deus por aqueles que vão, Senhor, nos encontrar durante a semana, ou vão talvez assistir a essa mensagem. Senhor, tem misericórdia de nós. E que como igreja, que nós saibamos exatamente o que o Senhor quer de nós nesse tempo que estamos vivendo. Que a nossa esperança esteja em Jesus Cristo. E que nós não venhamos a desistir de sermos cristãos, só porque as coisas estão apertando. Que a gente permaneça cristão. Que a gente permaneça fiel. Que a nossa fé não seja abalada, mas muito pelo contrário, que a nossa fé aumente diante de oposição, de perseguição, diante de pessoas que vão criticar, que a nossa fé aumente. E que a cada período da nossa vida, que ao final desse mês, ou ao final do mês que vem, ou ao final desse ano, que a nossa fé seja, ó Deus, fortalecida. Senhor, nos leva a uma experiência especial contigo. Eu, como Daniel Lima, mas também eu, como pastor Daniel, e eu te peço mesmo, ó Deus, por todos que estão aqui e os que vão ver depois. Pai, que nós tenhamos uma experiência muito especial contigo, em nome